Fala pessoal, tudo bem? A gente agora vai começar o livro de Levítico e aí eu queria testar uma coisa com vocês para ver o que vocês acham. Falar um pouquinho sobre o que é o livro de Levítico, para quando a gente for ler, a gente entender ele melhor, vocês entenderem melhor sobre o livro de Levítico, o que ele quer passar e o que ele quer ensinar, para não ficar na dúvida. Então, quando ler o livro, vai conseguir ter uma noção muito melhor do que está lendo, e saber sobre o que está lendo ajuda e facilita muito mais sobre aprender sobre aquilo e entender sobre aquilo. Então eu vou tentar falar bem rapidinho para não ficar um vídeo longo. Então vamos lá. Livro de Levítico. É o terceiro livro do Pentateuco, é o terceiro livro que Moisés escreve, e diferente dos outros livros, ele é um livro que a gente acha bem pesado, assim, parece ser chato, porque tem muita lei, muita coisa, mas ele é um livro sobre relacionamento com Deus e com o próximo. Então, quando a gente for ler o livro de Levítico, entender que ele é um livro sobre relacionamentos com Deus e com o próximo, tá? Ele vai falar sobre isso. E ele fala isso sobre através das leis, rituais e festivais. E isso é para o povo que vai aprender a se relacionar com Deus e com o próximo. Então, o livro de Levítico serve para isso, tá? Para ensinar o povo a se relacionar melhor com Deus e se relacionar melhor com o próximo, tá? Essa é a base do livro de Levítico. Então, toda vez que estiver lendo sobre leis, rituais, festivais, sempre pensar nisso. E no relacionamento de cima para baixo, vertical, de Deus com a gente e a gente com Deus, é um livro que responde uma pergunta muito fundamental. Como é que um povo impuro, que é o povo que está ali, pode se relacionar com um Deus puro? Então o livro de Levítico vai te mostrar isso. Como é que você faz? Você que é impuro, pecador, como é que você faz para se relacionar com um Deus totalmente puro, totalmente limpo e bondoso e maravilhoso como ele é, e como é que ele se relaciona com a gente, tá? Então o livro de Levítico, no ponto do povo para Deus e Deus para o povo, responde isso. Então quando você estiver lendo todas essas coisas, você vai entender isso, tá? E como o povo se purificar para se relacionar com Deus. Então, essas leis, rituais e festivais vai trabalhar isso de como o povo se purificar para se relacionar com Deus. E por que tantos rituais com alimentações? A gente vai ler sobre muita coisa de impureza, pureza, de o que pode comer, o que não pode comer, é porque tem uma relação que na hora que você está comendo com alguém, que você está fazendo uma refeição com alguém, você tem uma intimidade com aquela pessoa. Tenho certeza que você não come com alguém que você não gosta, com uma pessoa que você não se dá bem, ou você não tem um bom relacionamento, você não senta com essa pessoa e divide com ela a sua refeição naquele momento. Então você faz isso com quem você tem intimidade, com quem você gosta, com quem você quer se relacionar. Tem um relacionamento. Então, por isso que a gente vai ver tantas leis e rituais com alimentação, porque é uma maneira de você se purificar, para o povo, né, se purificar. Naquela época, o povo se purificar para ter uma relação com Deus, tá? E já nos relacionamentos horizontais, que é de um para o outro, tem também como se relacionar com o outro e com os outros povos. Então, Deus também quer, dentro do livro de Levítico, te ensinar a ensinar o povo ali, no livro de Levítico, como se relacionar entre eles e com os outros povos da época. Tá? Então, ele tem leis como leis sobre economia, interpessoais, sanitárias, de higiene. Isso tudo, todas as leis ali, são feitas para o povo de Levítico se relacionar entre eles e com os outros povos. Mostram como os relacionamentos devem ser saudáveis entre eles. Tá? Então, como o relacionamento deve ser tratado entre eles. E não significa só de sanitária, de saúde e saudáveis fisicamente. Então, tem isso de que como comer, como coisas de higiene, como tratar tudo ali para o povo. Tem todo esse relacionamento um com o outro para se viver em comunidade, mas também tem para sempre Deus te lembrar das impurezas. Então, você saber o que é puro, o que é impuro, não só com o outro, mas em relação a ele também. Então, mostra as nossas impurezas na hora que existem leis sanitárias, de higiene. Não é só uma questão saudável física, não. Tem isso também, mas de um relacionamento com Deus, tá?
mas um ponto que o livro de Levítico apresenta uma visão sobre a pureza. Então, sempre pensa nisso. Toda lei, todo ritual, todo festival, tudo que acontece ali é sempre uma pureza. É sempre falando do puro, da pureza, de como você se relacionar com Deus e como você pode se relacionar com um Deus tão puro sendo impuro. Tá? E como ter uma vida comunitária saudável, como eu falei já. Como você tem uma vida comunitária com o outro. Então, você não podia pegar ali e só matar um bicho e tacar perto de onde você mora, porque não atrapalha só você, atrapalhava o próximo. E todas as leis de economia, de como tudo funcionava. Então, sempre quando lê esse livro de Levítico, você vai entender que as leis, as coisas servem para organizar as coisas comunitariamente. Um tratando com o outro, quem mora perto e com os outros povos, tá? O livro de Levítico traz toda a ideia de uma vida pura. Então, para ter essa ideia de pureza em Deus, de como se purificar para estar com Deus. Ok? E talvez o ponto mais importante, depois de você entender que você precisa fazer todas essas coisas, um relacionamento com Deus e com o próximo, o livro de Levítico é a base para o que Jesus fala lá na frente em Mateus, que é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, é como você vai amar o seu próximo, tá? Como você vai tratar o seu próximo, como você vai trabalhar com o seu próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo, porque na hora que você ama o outro e você faz para o outro como se estivesse fazendo para você, você pode ter certeza que você nunca vai fazer o mal, você sempre vai querer fazer o bem, porque você está fazendo para o outro o que você quer para si, tá? E o segundo, que é: ame o Senhor acima de todas as coisas. Então, quando Jesus fala isso lá como o dos mandamentos são os principais, que ele não elimina os outros, mas ele fala como são os principais: ame o seu próximo como a ti mesmo e ame o Senhor acima de todas as coisas. O livro de Levítico está tratando disso. Toda pureza, toda purificação, todo trabalho, todo relacionamento com Deus, tudo que está, leis, rituais e festivais que estão contidos no livro de Levítico, é para você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Não tem como você amar um Deus que você não vê com seus olhos, se você não consegue amar quem está ali na sua frente. Então, na hora que você ama o próximo como a ti mesmo, você pode ter certeza que você vai conseguir amar um Deus que você não consegue ver visualmente, fisicamente. E você, com essa ligação de pureza, essa busca de pureza do povo de Levítico, para chegar a amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que o livro de Levítico faz. Tá? O princípio geral do livro é o amor ao próximo. É sempre você amar o próximo, porque você só consegue amar a Deus amando ao próximo. E lembrar que as leis contidas ali, no livro de Levítico, as leis contidas no livro de Levítico, para aquela época, para aquele contexto, para aquele povo, era para criar uma harmonia em um mundo que vivia um caos. Então, o livro de Levítico é para criar uma harmonia. As leis que continham ali eram para criar harmonia em um mundo que vivia um caos. Pensa do povo que estava saindo, entrou no deserto, saiu da escravidão, entrou no deserto. Moisés está ali com aquele povo todo. E como é que ele vai fazer organizar tudo? Ele pega aquele povo, Deus dá as leis, e ele passa as leis para o povo, passa tudo para o povo para poder organizar e deixar tudo harmônico, porque senão cada um faria de um jeito. Ok? Então, isso são as ideias em cima do livro de Levítico. Espero que ajude para quando começar a ler amanhã o livro de Levítico, ficar muito melhor de entender o que Deus quer falar e o que Moisés está querendo passar ali para o povo. Tenho certeza que quando você ler agora, você vai ler de uma maneira bem diferente, tá? Você vai conseguir ler vendo como funcionava naquela época, como tinha que ser para aquela época, para aquele povo, o que Deus estava querendo falar dentro daquele contexto, daquela época, para aquele povo, mas você vai conseguir entender que Deus quer um relacionamento puro com Ele, do povo com Ele e do povo, entre as pessoas, tá? E amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, criar uma harmonia. Então, espero que ajude bastante e que a leitura de Levítico seja bem melhor e que todas as coisas, na hora que vocês estiverem lendo, se encaixem melhor e vocês entendam o contexto todo do livro de Levítico, tá bom? Fica em paz, fica com Deus e vamos começar o livro de Levítico. Paz.